Boa tarde, sejam todos bem-vindos a mais uma aula do curso de Análise de Materiais com Feixes Iônicos. Esse é um curso treinamento para habilitar o uso das técnicas de feixes iônicos que são disponíveis no LANF-USP. E na aula de hoje nós vamos ver as técnicas EBS e NRA. Bom, a gente seguiu o cronograma desse curso, estamos na última aula teórica, sexta-feira teremos o último tutorial de software. Espero que vocês tenham aproveitado até agora, espero que vocês aproveitem a aula de hoje e, de qualquer forma, se houver alguma dúvida, algum questionamento, alguma intenção de colaboração, estou disponível, vocês podem me acessar via e-mail. Para a bibliografia da aula de hoje é a mesma bibliografia da aula anterior, a IMP Analysis do Nastase e do Meyer e Wang, Atomic and Nuclear Analytical Methods, do Verma, a apostila de Instrumentation for PICS and RBS, da Agência Internacional de Energia Atômica, e a tese de livre docência do professor Manfredo Tabachniks. Esse aqui é a nossa figurinha de sempre, todas as aulas a gente tem sempre recorrido a essa figura para discutir as técnicas. Basicamente, nós vimos ao longo do curso, principalmente na aula de fundamentos, como calcular a perda de energia de um íon incidente no material. Então, a gente usa o stopping power eletrônico para calcular qual é a perda de energia dessa partícula em função da profundidade. Essa perda de energia, ela vai definir que o íon tenha uma certa energia em cada camada, essa energia de cada camada, ela se reflete numa dependência do processo de interação com os átomos dessa amostra, e dependendo do resultado ou do produto dessa reação, o que a gente quer contabilizar é como esse produto chega até a superfície e se dirige até o detetor. No caso, por exemplo, de o produto dessa interação ser um fóton, como é a técnica PICS ou a técnica PIG, a gente calcula a atenuação do fóton nessa camada de saída. A gente viu isso usando a lei de Beer-Lambert. Mas, se for um íon, aí a gente tem que calcular a perda de energia pelo poder de freamento, o stopping power eletrônico também no caminho de saída, né? A gente viu uma coisa a respeito da probabilidade de saída desse produto, né? Pode ser que tenha alguma profundidade que esse produto não consiga chegar até a superfície e se dirigir ao detetor, e a profundidade mínima, aliás, a profundidade máxima no qual você consegue acessar algum sinal é chamado de range analítico ou alcance analítico. Nessa aula, assim como nas outras aulas, o que a gente vai dar é um foco maior a respeito da interação que ocorre na profundidade, né? Tanto na técnica EBS quanto na técnica NRA, que nós vamos estudar nessa aula aqui. O produto é um íon, e esse íon a gente tem que contabilizar a perda de energia no caminho de saída. Essa aula, eu acredito que ela vai ser mais curta do que a aula de RBS. A aula de RBS foi bastante densa e mais longa do que as outras, justamente porque a gente meio que partiu das aulas de fundamentos, mas na técnica EBS e na NRA, que são variações da técnica RBS, eu acredito que essa discussão aqui seja um pouco mais curta, justamente porque eu vou tentar fazer um paralelo com a técnica RBS, então isso vai adicionar um atalho para a gente. No entanto, tem alguns outros conceitos da interação que eu gostaria de discutir, que eu acho que são ilustrativos do que está acontecendo ali no processo, que eu acho que são importantes eu incluir nessa aula, né? Então, na aula passada a gente discutiu a técnica RBS, Rutherford Backscattering Spectrometry. A gente viu que é um processo de espalhamento clássico, quando o íon ele é espalhado pelo campo coulombiano do núcleo dos átomos da amostra, né? Ela possui, a seção de choque possui uma solução analítica, e essa solução ela é interessante porque ela coincide com a solução quântica no potencial coulombiano. Então, é um dos poucos casos onde a solução quântica e a clássica coincidem exatamente. E na técnica RBS, a gente viu que o fator cinemático
ele é responsável pela separação de massa atômica, então a discriminação dos elementos no espectro de RBS ela é dada pelo fator cinemático. A sensibilidade da técnica ela é dada pela seção de choque. Quanto maior for a seção de choque, mais sensível é a técnica para detectar aquele elemento. Então a gente viu que a seção de choque ela depende de Z ao quadrado. O Z é o número atômico do átomo da amostra, mas também ela cai com 1 sobre E ao quadrado, onde E é a energia do íon incidente. Né? Então ela é muito sensível a elementos mais pesados, mas ela também tem uma dependência com a energia, então quanto maior for a energia, menor a seção de choque. Ao mesmo tempo, no fator cinemático, a gente viu que ele tem uma certa compressão de discriminação ali dos elementos da tabela periódica. Então, apesar da técnica RBS ser muito sensível aos elementos mais pesados, ela discrimina pior os elementos mais pesados. Então, é como se ela fosse míope para diferenciar os elementos mais pesados. Por isso que a gente sempre associa a técnica RBS com a técnica PIXI, porque elas se complementam no poder de discriminação dos elementos. Então, sempre que você tiver uma ambiguidade de saber qual é o elemento que está presente na técnica RBS, você desempata a sua dúvida olhando o espectro PIXI. E, por último, a medida de espessura, ou a avaliação de concentração em função da profundidade, ela é dada pelo poder de freamento. Né? Então, medindo perdas de energia, é que a gente sabe qual é a espessura das camadas, ou a profundidade que se encontra em determinada concentração. Né? Então, daquele slide inicial, a gente vê aqui que a gente consegue calcular qual é a energia do íon em relação a esse comprimento percorrido no íon incidente. Né? A uma determinada profundidade D, você tem um caminho percorrido xin, que depende desse ângulo alfa, nessa relação aqui. Então, para cada profundidade, você tem a interação. Nessa interação, você tem a perda de energia dada pelo fator cinemático, e depois você tem que contabilizar a energia calculada, perdida no caminho de saída, né? Que é esse E-out aqui. Então, se você pensar, por exemplo, que você está olhando na superfície, onde esse caminho percorrido seria nulo, então a energia incidente seria E0, aqui a energia de saída seria K vezes E0, né? Que dá a energia do espalhamento na superfície. Né? Então, essa aqui é a contabilização da perda de energia do íon em função da profundidade, e também tem a contabilização do número de íons espalhados que se dá pela seção de choque. Né? Então, se você fatiar a sua amostra em diversas camadas muito finas, então numa determinada camada profunda com espessura dxi, você vai ter uma energia do íon que ele perdeu no caminho de entrada, vai ter o número de íons espalhados dado pela seção de choque, e depois a contabilização da energia no caminho de saída. Né? Então aqui na superfície você teria K vezes E0, de energia da superfície, onde K é o fator cinemático, E0 é a energia incidente, e para cada fatiazinha dessa daqui você teria uma contribuição nesse espectro, né? E aqui você teria a dependência de 1 sobre E, caso aqui seja uma concentração uniforme. Caso não seja, você tem uma modulação aqui, correspondente à variação da concentração na amostra. Né? Então, exatamente pelo fato de que a gente mede a altura do espectro e a posição no espectro, é que a gente chama de técnica de espectrometria. Né? Então, pelo fato da gente analisar essas duas variáveis e fazer medidas de espessura de filme fino e de concentração, é que a gente atribui o nome de espectrometria. Então, essa aqui é basicamente um resumo da técnica RBS. O que a gente vai fazer agora é um paralelo dessa explicação com o EBS, Elastic Backscattering Spectrometry. Na verdade, vocês vão ver que pela definição de Elastic Backscattering Spectrometry ao longo dessa aula, o RBS também seria um retroespalhamento elástico. Né? Aqui na literatura se denomina como EBS um processo que é elástico,
mas que não é um espalhamento clássico, né? Então, o RBS seria um espalhamento elástico clássico e o EBS seria um espalhamento elástico não clássico, né? Então, nesse caso, o espalhamento é em um campo não coulombiano. É um campo dado à força nuclear da interação entre o íon incidente e o núcleo do átomo da amostra, né? Ele possui uma solução analítica da seção de choque, a partir da potencial, a depender do conhecimento desse potencial de interação. Como vocês vão ver, o conhecimento desse potencial ele não é trivial. Ele não é conhecido em todos os ranges de energia, e onde não é conhecido, o que a gente faz é recorrer a tabelas de dados experimentais, medidas experimentais, né? E isso gera uma série de preocupações que a gente tem que tomar quando a gente vai fazer uma análise baseada em dados experimentais, que eu pretendo discutir mais para frente. Então, de resto, é bastante parecido com a técnica RBS. O fator cinemático é responsável pela separação de massa. A seção de choque é que vai ser responsável pela acessibilidade, mas agora a seção de choque não é mais dada pelo potencial coulombiano, e o poder de freamento ainda dá a medida de profundidade, né? Então, nessa contabilização da energia do íon que chega no detetor, é exatamente a mesma coisa do RBS. Você contabiliza a energia dado o caminho percorrido usando o stopping power eletrônico, a energia perdida no processo é dado pelo fator cinemático, e usando essa energia de saída do processo, você calcula qual a energia que o íon emerge na superfície, também usando o poder de freamento eletrônico, né? Se você admitir que essa colisão ocorre na superfície, então esse caminho percorrido seria nulo, essa integral aqui é nula, a energia E-in é igual a E0, e o E-out é igual a K vezes E0. Aqui não muda nada. O que muda, de fato, é no cálculo da seção de choque, né? Então, essa altura, ela já não é mais calculada, ela é calculada com essa mesma expressão aqui, mas não é mais calculada com a seção de choque de espalhamento Rutherford, né? Agora entra uma outra seção de choque aqui, mas o cálculo é basicamente o mesmo, com exceção de qual é a seção de choque que você vai usar aqui. A questão toda é que, pelo fato de ter uma outra força agindo no processo, isso ocorre basicamente a curtas distâncias de aproximação entre o íon e o núcleo do átomo da amostra, você vai ter efeitos de ressonância ou de atenuação aqui na seção de choque, como a gente vai ver. Já a técnica Nuclear Reaction Analysis, ela é uma técnica mais parecida com a técnica de FRS, onde no processo ocorre a troca de quem é o íon que vai percorrer o caminho de saída, emergir na superfície e na direção do detetor, né? Mas a técnica NRA, ela tem uma semelhança com o PIX e com o PIG, porque ela é um processo em duas etapas, porque primeiro o íon ele tem que ser absorvido pelo núcleo, né? Essa nova configuração, que é instável, ela deve se reorganizar, e nessa reorganização pode ocorrer tanto a emissão de uma partícula, que daí é o NRA que eu estou falando aqui, ou o excesso de energia, o estado excitado, ele decai para um estado fundamental com a emissão desse excesso de energia por meio de um fóton, que é a técnica PIG, que a gente viu no finalzinho da aula de PIXE, né? Então, esse é em si uma reação nuclear, né, que a gente faz de acordo com o nosso interesse analítico, né? Nesse caso, a gente vai ver que existe um termo chamado Q da reação, que ele é que é responsável pela separação de massa atômica, é ele que vai dar a posição do sinal no espectro, e ele é basicamente o cálculo da energia cinética disponível para os produtos da reação. A gente vai ver um pouco mais sobre isso daqui. A seção de choque, ela continua sendo responsável pela sensibilidade, mas se a seção de choque de espalhamento elástico ela não era determinada, a de espalhamento, a de reação nuclear, também não, né? E, nesse caso, o poder de freamento é que dá a medida de profundidade, né? Então, veja que existe uma diferença entre EBS e RBS, que se dá na seção de choque, e de NRA com RBS, que se dá tanto na seção de choque quanto na energia do íon de saída, ou seja, no fator cinemático.
Então, aqui, no cálculo de perda de energia da técnica NRA, você tem que contabilizar a perda de energia no caminho de entrada, assim como na técnica EBS, na técnica RBS. Né? E agora, para contabilizar a perda de energia no caminho de saída, você faz assim como no caso do FRS, que é usar o poder de freamento do produto, né? Que pode ser um próton ou uma partícula alfa. Né? Acontece que a energia depois da colisão ela é indeterminada, ela depende do poder de freamento, e aqui ela não entra mais K vezes E1, e sim esse EC aqui. E aqui está errado, aqui não é K vezes E1, aqui é EC também. Então, do mesmo jeito que no caso da técnica EBS, muda a seção de choque, mas a gente tem que atentar para o fato de que essa energia de saída agora depende do EC. Né? Então, pode ser que o sinal da reação nuclear ocorra em qualquer posição aqui nesse espectro, a depender do que da reação, da energia cinética disponível. Né? O que acontece é que depois que o núcleo ele decai e ele passa a adotar uma configuração estável, o produto que emerge, ele sai com um impulsionamento dado pela energia nuclear. Né? Então, ocorre uma liberação de energia dada a configuração nuclear que vai proporcionar geralmente que o sinal apareça em regiões mais altas, né? Regiões de energia mais alta. Então, assim como nas outras aulas, vamos dar uma olhada no que acontece no processo de interação, e para isso a gente analisa o processo de da seção de choque. Né? Resgatando esse slide lá das aulas de fundamento, a gente tem uma relação entre a concentração da amostra, o número de átomos da amostra dividido pela área iluminada, vai ser igual a um fator aqui, que depende das condições experimentais, né, o número de prótons, o número de partículas detectadas dividido pelo número de íons incidentes, vezes 1 sobre o ângulo sólido, e tudo isso aqui é dividido por um outro fator que depende só do processo físico, que é a seção de choque. Né? Então, é a seção de choque que incorpora a informação do processo físico. E, mais uma vez, quanto maior a seção de choque, significa que a interação é mais forte. Né? Então, a gente vai olhar as seções de choque e vai interpretar as ressonâncias ou atenuações de acordo com a força de interação. Então, quanto maior for a força de interação, maior vai ser a seção de choque. Antes da gente começar a ver a seção de choque, eu quero recordar esse exercício que a gente também fez na aula de RBS. Né? Então, esse exercício, a gente calculou qual foi a distância de máxima aproximação para os feixes do Lanfe, no caso de um átomo de ouro. Né? A distância de máxima aproximação, nesse caso desse exercício aqui, ela está relacionada com a posição do detetor, né? Que qual é a distância de máxima aproximação analisada com um detetor posicionado a 170 graus, que é a posição do detetor fixo do Lanfe. Né? Então, quando a gente faz o cálculo da distância de máxima aproximação, que depende do ângulo de espalhamento, e da energia cinética do íon incidente, o que a gente vê é que, para o caso de um núcleo de ouro, usando um feixe de partículas alfa, a energia de 5,1 MeVs, que é a energia máxima de partículas alfa no Lanfe, a gente chega a uma distância mínima, uma distância de máxima aproximação, de 45 femtometros. Já usando um feixe de prótons, na mesma condição, só que com a energia cinética máxima de 3,4 MeVs, que é a energia máxima do Lanfe para prótons, a gente chega a uma distância de máxima aproximação de 34 femtometros. Aí a gente pode comparar com as estimativas de raio nuclear, no caso do ouro. Né? Enquanto que a estimativa de Rutherford era de 7 femtometros, a estimativa de medida de carga é de 6 femtometros. Então aqui a gente vê que tanto na condição de feixe de prótons quanto de feixe de alfas, a nossa distância de máxima aproximação é muito superior à estimativa do tamanho do raio nuclear. Né? Aqui a gente vê que nessa distância longa, a única alternativa, a única possibilidade que tem é o espalhamento pelo potencial coulombiano. Né? Porque qualquer outro potencial,
potencial da força nuclear só atua em distâncias muito próximas. Já no caso de a gente analisar essa configuração usando um feixe de prótons na energia máxima disponível no LAMP, para analisar a distância de máxima aproximação para um núcleo de carbono, quando a gente vê a distância de máxima aproximação, que é 2,6 femtometros, e compara com a estimativa de Rutherford, que é 2,8 femtometros, a gente vê que, para esse caso, o que se espera é que o próton ele toque o núcleo. Né? Então, essa distância de máxima aproximação é menor do que o raio, então a gente espera que ocorra alguma colisão física. Né? Então, nesse caso, a gente já sabe que não vai poder usar a seção de choque de espalhamento Rutherford, até porque, se forem esferas rígidas, tem o toque da superfície, né? Já não é mais uma interação puramente coulombiana. Já, se a gente analisar um outro detetor posicionado a 100 graus, olha o que acontece. Pela mudança do ângulo, como a gente viu na aula de análise RBS, o que a gente faz é mudar a distância de máxima aproximação que está sendo analisada. Aí, nesse caso, a distância de máxima aproximação é de 2,9 femtometros, que é maior do que a distância que é a estimativa do raio nuclear de 2,8 femtometros feita pelo Rutherford. Então, a gente vê que existe uma dependência muito forte com relação à energia, e existe uma dependência um pouco mais fraca com relação ao ângulo, mas que em determinado, mesmo nesse caso aqui do carbono, onde a gente já espera que não seja um espalhamento Rutherford para 170 graus, ele ainda pode ser um espalhamento Rutherford a 100 graus, porque a distância de máxima aproximação aqui é maior do que a estimativa do raio nuclear. Não que ela vá ser, mas é um indicativo. Tá certo? Então, aqui a gente vê como funciona essa relação entre a máxima aproximação, a energia do feixe e o ângulo. Né? Agora, o que a gente quer ver é, ok, a distância de máxima aproximação é muito pequena, o que acontece? Né? Qual é o potencial de interação aí? Qual a seção de choque eu devo usar? E aí eu vou discutir um pouco com vocês esse experimento que foi feito pelo Iceberg. É uma reprodução do experimento de Rutherford, só que numa versão usando um acelerador de partículas. O Rutherford fez esse experimento usando uma fonte radioativa e folhas de atenuação. No final, o que aconteceu foi que, no caso de Rutherford, ele conseguiu estimar apenas o raio do núcleo do átomo de alumínio. E aqui, pelo fato do autor usar um acelerador, se consegue estimar o raio do núcleo de vários átomos. Né? Então, o que se faz é analisar por um ângulo fixo qual é a seção de choque de espalhamento traseiro. Né? Então, aqui, nessa linha tracejada, está a seção de choque Rutherford, e aqui esses pontinhos são os pontos experimentais, e ele está cada vez mais aumentando a energia da partícula alfa que está incidindo nessa folha de tântalo. O que a gente percebe é que, aumentando a energia, os dados experimentais ainda concordam com o espalhamento Rutherford, mas quando chega ali mais ou menos a 23 MeVs, a seção de choque despenca e não é mais parecida com a seção de choque Rutherford. Já com uma folha de tório, isso acontece a quase 30 MeVs. Né? Então, tem aqui os dados experimentais têm essa tendência de subir um pouquinho aqui, mas depois despenca. Né? E já para o núcleo de chumbo, isso aí já acontece aqui por volta dos 27 MeVs. Né? Então, o que se faz é usar essa energia, onde a seção de choque medida não concorda mais com a seção de choque Rutherford, né? Dado o ângulo que essa seção de choque foi medida, calcular qual é a distância de máxima aproximação. E essa seria uma estimativa do raio nuclear. Mas é só uma estimativa. Né? Então, fazendo isso para diversos materiais, você consegue fazer uma tabela de qual é o raio nuclear, mas esse experimento ele foi feito não exatamente para saber qual é o raio nuclear, mas para saber essa relação aqui. Ó. Você supõe que o núcleo é uma esfera com volume 4/3 de πr maiúsculo ao cubo,
né? E se você pegar e seguir essa suposição aqui, o número atômico, que é o número de nucleons que tem dentro do núcleo, um nucleon pode ser um próton ou um nêutron, né? É um constituinte do núcleo, né? Então, A é o número de nucleons que tem dentro do núcleo, né? Se você dividir o volume do núcleo pelo volume de um nucleon, você tem o número de nucleons que tem lá dentro do núcleo. Então, nessa relação simples, a gente consegue fazer uma relação entre o raio nuclear, o raio de um nucleon e o tamanho do o número de massa, né? O número A. Então, olha só, estou falando toda essa história aqui porque pegando o raio nuclear medido para vários elementos da tabela periódica e depois ajustando esse fator R0, se sabe qual é o tamanho médio de um nucleon, né? O tamanho médio de um próton com um nêutron. E esse tamanho médio é de 1,2 femtometros, né? Por isso que aqui na tabela do exercício, eu coloquei aqui que a estimativa de Rutherford é 1,2 vezes A elevado a 1/3, né? Por causa dessa relação aqui. Então, aqui tem uma relação, eu posso ter dito aqui que era número atômico, mas eu quis dizer número de massa. Tá? Então, olha só, aqui a gente já sabe que vai ter uma diferença da seção de choque, dada aqui pelo decréscimo da seção de choque experimental. A gente imagina que seja por uma máxima aproximação, onde outras forças começam a atuar na interação entre o íon e o núcleo, né? Agora a gente quer saber que força é essa, ou pelo menos que seção de choque é essa. O que se costuma fazer é executar medidas experimentais. Aqui, todos esses pontinhos coloridos aqui são medidas experimentais. E aqui em azul é uma curva que ajusta um modelo teórico, que é o modelo do potencial óptico, né? Eu não vou entrar em detalhes nisso aqui, porque não vem ao caso, mas é uma área bastante ativa da física nuclear básica, se estudar potenciais de interação entre o íon e o núcleo, fazendo essas medidas de seções de choque, né? Essa é uma das linhas de pesquisa, por exemplo, dos pesquisadores do Peletron, né? Mas aqui nesse modelo óptico aqui, você vê, por exemplo, que no potencial tem uma contribuição UC, que ela vem do potencial coulombiano. Então, se a distância entre o íon e o núcleo for maior do que o raio nuclear, aí é um potencial puramente coulombiano. Se ela for menor, aí tem essa expressão aqui, que se você se recordar, é a mesma expressão de física 3 para calcular qual é o potencial de uma esfera carregada, uma esfera maciça carregada. Também tem um outro potencial aqui, que é chamado esse UR, que é basicamente um potencial chamado potencial de Joule-Saxon, que é um poço, eu já vou entrar em detalhes a respeito disso. Tem uma contribuição imaginária, que é para dar conta das absorções, e tem uma outra contribuição dada aqui com uma função um pouco mais complicada. Como eu disse, eu não vou entrar em detalhes a respeito disso, mas o que eu quero dizer é que esse autor aqui, o Alex Gurbish, ele que produz esse software Sigma Calc, que é aquele software que está incluído no Sinra, né? Quando vocês fizeram o download do Sinra, vocês fizeram o download do Sinra com o Sigma Calc, que é para poder calcular essa curva azul. Então, o que o Gurbish faz é compilar as melhores medidas de seção de choque, as melhores medidas de seções de choque para diferentes ângulos e ajustar os parâmetros dessa função do potencial óptico. E aqui estão os parâmetros do melhor ajuste para o carbono. Então, quando a gente for fazer as análises de EBS lá no Sinra, ele vai ter um tempo para calcular essas seções de choque usando o Sigma Calc. Bom, como eu disse, aquele potencial é muito complicado, eu não vou entrar nos detalhes, mas aqui tem uma versão simplificada de como funciona aquele potencial. Basicamente, você tem, a longas distâncias, o potencial coulombiano caindo com 1 sobre R2,
E para curtas distâncias, você tem um poço de potencial como esse daqui. Então, essa região funciona como uma região de repulsão, porque aqui a derivada é negativa, né? E aqui você tem um potencial de atração, porque seria uma região de derivada positiva. Então, se você atingir uma determinada energia, a partícula pode transpor essa barreira de potencial e cair aqui nesse poço e ficar aprisionada, formando um núcleo. Isso é o que acontece e que a gente vai discutir um pouco mais aqui. Mas tem um detalhe. Se as coisas fossem simplesmente assim, até que seria fácil, mas não são. A gente está falando de mecânica quântica. Então, as partículas, elas se comportam ora como partícula, ora como onda, né? Então, existe uma probabilidade de que o íon incidente aqui, ele sofra o processo de tunelamento desse potencial aqui e consiga acessar regiões internas do núcleo, mesmo não tendo a energia necessária, a energia mínima aqui, para transpor esse potencial, né? É claro que quanto mais alta for a energia, quanto mais perto aqui tiver do topo, maior essa probabilidade de tunelamento, mas é isso que faz com que no processo real, ora o núcleo seja espalhado pelo potencial coulombiano, ora ele seja espalhado por um potencial nuclear, fazendo que o processo seja concorrente, né? Então, ao mesmo tempo que pode ocorrer um, pode ocorrer o outro também. É isso que eu vou discutir mais para frente. Então, a força nuclear é uma força que se dá entre os nucleons, é uma força de ação entre um nêutron e outro nêutron, ou entre um nêutron e um próton. Alternativamente, entre um próton e um nêutron também, né? Então, aqui tem um desenho desse potencial de interação. No caso de nêutron-próton, esse potencial ele tem essa cara aqui. E no caso do potencial de interação entre próton e próton, ele tem essa cara aqui. Nota que essa contribuição aqui, ó, esse calombo aqui com esse decaimento, ele vem da contribuição do potencial coulombiano, né? Como o nêutron ele tem carga neutra, não tem esse potencial aqui, mesmo com a interação nêutron-próton, né? A interação nêutron-nêutron ela é mais ou menos assim também, mas ela é mais difícil de se estudar porque o nêutron livre decai no próton, né? Então, o que se estuda mais são esses processos aqui. O que se sabe dessa força é que ela tem essa contribuição do potencial coulombiano e ela tem essa profundidade aqui, essa profundidade desse poço é da ordem de 40 MeVs, né? Então, aqui você já vê que um par nêutron-próton que estejam, de certa forma, aprisionados dentro desse potencial, já vão ter uma energia de ligação que é da ordem de 40 MeVs, né? Isso significa que quando você separar esses dois, vão ser liberados da ordem de 40 MeVs, né? E a gente estava falando de energia máxima do LAMF para próton de 3.1 MeVs ou de alfa de 5.1 MeVs. Então, dependendo de qual é o processo, muita energia pode ser liberada e a partícula que sai como produto vai sair com alta energia. Às vezes até mais energia do que o próprio acelerador consegue produzir. Então, quero discutir um pouquinho a formação dos núcleos, né? Então, dentro do núcleo, você tem esse potencial de interação entre um nêutron e um próton, e essa interação entre um próton e um próton, o que faz com que dentro do núcleo os nêutrons enxerguem um potencial e os prótons enxerguem outro potencial. O potencial enxergado por um próton é ligeiramente mais alto do que o de um nêutron, justamente por causa da sobreposição do potencial coulombiano, né? Mas é justamente essa força aqui, esse potencial aqui, que faz com que o núcleo seja coeso, que o núcleo fique lá com as partículas todas grudadas, né? Então, por exemplo, um nêutron perto de um nêutron não tem problema, né? Porque são duas partículas neutras, eles conseguem se aproximar. Mas o que mantém os prótons presos dentro do núcleo é justamente essa força, que é uma força muito maior do que a força coulombiana. Então, para entender um pouquinho de como funciona a estabilidade nuclear, que justamente é a estabilidade nuclear que vai dar esse decaimento do produto da reação,
é que existe esse modelo chamado modelo da gota líquida. O que ele faz é um modelo que visa entender a estabilidade nuclear, levando em consideração que o núcleo ele seria como se fosse uma gota líquida somada ali todos os nucleons, né? Então, esse modelo da gota líquida é um modelo semi-empírico, onde você adiciona diversas contribuições para a energia de ligação, vinda de diversas propriedades de uma gota líquida. Então, aqui, para a energia de ligação, você tem um termo que depende do número atômico, e o número atômico, como a gente discutiu, ele está relacionado com o volume do núcleo, né? Então, aqui, esse termo volumétrico, tem um termo aqui que depende do núcleo atômico elevado a 2/3. Veja só, o núcleo é um termo aqui que depende do número de massa elevado a 2/3. Então, o número de massa elevado a 1/3 é o raio. E elevado ao quadrado, ele dá a superfície, a área da superfície dessa gota líquida. Aqui você tem um outro termo que depende do número atômico vezes o número atômico menos 1. Também elevado aqui, vezes o número de massa elevado a menos 1/3. E aqui, o número de massa elevado a menos 1/3 é a mesma coisa que dividir isso aqui pelo raio nuclear, né? Então, isso aqui seria uma contribuição do potencial de repulsão coulombiana. E aqui você tem uma contribuição de assimetria do número de nêutrons com o número de prótons. Tá? Porque olha aqui, o número de massa menos Z é o número de nêutrons. Menos Z, ele vai dar a diferença entre o número de nêutrons com o número de prótons. Então, todos esses parâmetros aqui, eles são ajustados empiricamente, mas como é que se estuda, como é que se calcula essa energia de ligação? Basicamente, é pela diferença de massa entre a soma das massas dos constituintes do núcleo, se eles estiverem separados, menos a massa do núcleo em si. Isso porque a massa do núcleo ela é menor do que a soma da massa dos seus constituintes. Justamente porque a energia de ligação ela é tão alta, e levando em consideração a relação entre massa e energia, que você tem a massa do núcleo montado menor do que a massa dos seus constituintes. Então, olhando essa diferença de massa, você sabe qual é a energia de ligação do núcleo. E aí a gente pode ver que, por exemplo, o núcleo que tem a maior energia de ligação é o ferro. Ele está aqui em cima. Então, o ferro seria o elemento mais estável da tabela periódica, porque ele tem a maior energia de ligação. Outra coisa que a gente observa também é que nessa região aqui, ó, a energia de ligação ela cai. Né? Então, a energia de ligação ela sobe muito rápido, depois ela satura e depois ela cai. O que significa isso? Significa que é uma resposta ou é um efeito que vem do fato de que a força nuclear ela é de curtíssima distância. Isso significa que você vai adicionando nucleons ao núcleo, vai aumentando a energia de ligação, mas chega um ponto onde você adicionar mais um núcleo não aumenta muito mais a energia de ligação, porque aquele núcleo adicionado, aquele nucleon adicionado, ele não sente a força de todos os nucleons que compõem aquele núcleo. Você pode pensar em dois nucleons postos diametralmente opostos, um não vai interagir com o outro, ele só vai interagir com seus vizinhos. Então, uma outra coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é o hélio 4. Olha só, o hélio 4 ele tem uma energia de ligação atipicamente muito alta. Os vizinhos dele têm energia de ligação mais baixas do que a dele. Então, o hélio 4 é em si um ponto de estabilidade aqui, ó. É um ponto fora dessa curva aqui da energia de ligação. Isso tem uma função especial, que é o fato de que a gente pode até pensar que dentro do núcleo, alguns nucleons vão se agrupar em subgrupos de hélio 4 dentro do núcleo. Por isso que muitas das reações que a gente analisa são sempre do tipo incide um próton e sai uma partícula alfa. Então, nessa região do gráfico, onde a energia de ligação cresce muito rápido, é muito provável que ocorra uma fusão, ou seja, dois núcleos se juntem, né? E a gente trabalha nessa região, incidindo um feixe de prótons, um feixe de alfas num núcleo, de forma que ocorra
uma absorção desse íon. Já aqui nessa região onde você tem núcleos muito pesados, é mais provável que ocorra a fissão, né? Onde eles se dividam em núcleos de número de massa menor, justamente para aumentar a energia de ligação indo para uma situação mais estável. Bom, isso significa uma coisa. Existem diversas configurações de nucleons que formam núcleos, não só a tabela periódica, né? Então, aqui agora, a gente passa a falar da carta de nuclídeos, e não da tabela periódica, né? A tabela periódica seria uma projeção dessa carta de nuclídeos no eixo Y, né? Então, esse aqui, cada quadradinho desse aqui é um núcleo, núcleo, né? Aqui no eixo X a gente tem o número de nêutrons, e aqui no eixo Y a gente tem o número de prótons, né? E a cor desses quadradinhos, ela relaciona a meia-vida desse núcleo, né? Então, aqueles núcleos que estão aqui em quadradinhos pretos têm meia-vida maior do que 10 elevado a 15 segundos, né? Que são os estáveis. Já esses núcleos que estão aqui no rosa bem clarinho, eles têm meia-vida menor do que 10 elevado a menos 15. Né? Esses aqui, em verde água, aqui, azul, sei lá, não sei o nome dessa cor, mas aí tem meia-vida da ordem de 10 a quarta, né, 10 a quinta. Né? A gente pode relacionar um pouco essa meia-vida à estabilidade. Quanto mais curta for a meia-vida, mais instável é esse núcleo. Né? Então, dos 3.000 nuclídeos conhecidos, aproximadamente, apenas 257 apresentam condições estáveis, que são esses núcleos pretinhos aqui, que são os isótopos naturais, aqueles que você encontra descritos na tabela periódica. Né? Então, o modelo da gota líquida, ele dá conta de explicar um pouco essa distribuição aqui. Né? E aqui no eixo Y, projetando esses quadradinhos no eixo Y, você teria a tabela periódica. Como é que esse modelo da gota líquida dá conta de explicar a estabilidade nuclear? Né? Imagina, por exemplo, que a gente tem o núcleo de carbono 12, né? O carbono mais comum. Então, no núcleo de carbono 12, a gente tem 6 prótons e 6 nêutrons. Eles são colocados dentro daquele poço do potencial nuclear dessa forma. Né? Veja que aqui estão os nêutrons, aqui estão os prótons, cada um enxerga um potencial diferente, então os prótons estão ligeiramente acima dos nêutrons, né? Mas eles se agrupam em pares dentro dos estados quânticos lá do poço. O que acontece se a gente adicionar mais um nêutron nesse sistema? Se a gente adicionar mais um nêutron, a gente vai para a configuração do carbono 13, que também é estável. Ele tem um nêutron a mais aqui. Né? No entanto, se a gente partir daqui e adicionar mais um próton, ao invés de adicionar um nêutron, a gente vai para a configuração do nitrogênio 13, que é instável. Né? Por quê? Se a gente olhar aqui a expressão da energia de ligação, do modelo da gota líquida, se a gente adiciona um nêutron, a gente aumenta esse termo aqui só. Né? É o termo de assimetria. Mas se a gente adicionar um próton, a gente aumenta esse termo mais esse, que é o da repulsão coulombiana. Então, essa situação aqui, que é instável, ela ocorre porque a energia de ligação ela diminui muito quando você coloca mais um próton, porque aqui tem um sinal de menos, aqui tem outro sinal de menos, tá vendo? Então ela cai muito, então fica uma situação instável. E se a gente aumentar daqui, a gente aumenta um nêutron, vai para o carbono 13, e aumenta mais um nêutron e vai para o carbono 14, esse cara aqui também é instável. E aí é porque a gente aumenta demais esse termo de assimetria aqui. Então aqui você teria 2 nêutrons a mais do que prótons, que seria instável. E aqui você tem um próton a mais do que nêutron, que também é instável. Você pode eventualmente admitir um nêutron a mais, de acordo com nessa faixa aqui, né, da tabela periódica. Então, a gente pode seguir nessa análise até pensar que, por exemplo, aqui o oxigênio 15 ele é instável porque tem um próton a mais. O nitrogênio 15 ele é estável
comparando com o nitrogênio 14, porque você adiciona um nêutron e um próton, né? Então, o modelo da gota líquida, ele dá essa relação de estabilidade aqui, né? E eu estou discutindo tudo isso porque justamente quando a gente coloca um íon com uma energia suficiente para que ele seja absorvido, ele vai entrar nessa estrutura aqui e vai ter que se configurar aqui, né? Ele pode entrar num estado muito superior e vir para o estado fundamental emitindo um fóton. Ele pode ser rejeitado, como no caso dessa configuração aqui, e aí essa partícula aqui seria, ou alguma partícula aqui seria emitida para gerar uma configuração estável, né? Então é isso que eu queria discutir nesse ponto, que a distribuição, o número de prótons, o número de nêutrons, se reflete na estabilidade nuclear pelo modelo da gota líquida. Então, a gente tem uma situação com reações nucleares com feixes iônicos. Então, você tem um projétil, ele incide num núcleo alvo. Se ele for absorvido, ele gera um núcleo composto, que é instável, por isso que ele tem essa estrelinha aqui. E, num tempo bastante curto, ele decai num outro núcleo mais um produto. Então ele pode decair, por exemplo, pela emissão de um gama e virar um nitrogênio 13. E aí a gente mediria esse gama aqui para fazer a técnica PIG. Ele pode emitir um próton, e aí ele vira um carbono 12. Ele poderia emitir um nêutron, virar um nitrogênio 12. Ele pode emitir um deutério e virar carbono 11. Pode emitir uma alfa, virar berílio 9, e assim por diante, né? O que a gente tem que pegar é para cada uma dessas possibilidades e calcular o fator cinemático. E o fator cinemático é a diferença da massa de repouso, da energia de repouso do estado inicial, que é projétil mais núcleo-alvo, menos a energia de repouso final, que é produto leve e produto pesado. Então eu vou definir aqui uma notação de que o núcleo-alvo é o X maiúsculo, o projétil é o A, o núcleo pesado resultante é Y maiúsculo, e o produto leve é o B. Basicamente, o que a gente quer medir é esse carinha aqui, né? Ele que vai sair com energia alta. E aí vem aquela definição que eu disse para vocês, né? A gente define a reação como sendo elástica quando esse Q é igual a zero. Então, se o que você tem no começo é igual ao que você tem no final, o fator cinemático é nulo, que é a configuração do espalhamento Rutherford. No espalhamento Rutherford você tem o mesmo íon incidente, o átomo espalhador, no começo e no final. Então você tem um fator cinemático nulo. Se por acaso esse fator cinemático for positivo, essa é uma reação nuclear exotérmica, porque ela libera energia. E se for menor que zero, ela é endotérmica, porque ela consome energia. Então, seja ele positivo ou negativo, seria uma técnica NRA, e sendo que igual a zero, seria ou RBS ou EBS. Então, aqui tem uma notação dessa reação nuclear, né? Essa notação é dada dessa forma aqui. Então, aqui a gente lê reação P-alfa em boro 11 resultando em berílio 8. Né? Então, esse P é o íon incidente, o boro 11 é o núcleo-alvo, a alfa é o produto leve e o berílio 8 é o produto pesado. E para esse caso específico, o fator cinemático é de 8,6 MeVs. Aqui tem outros exemplos de reação P-alfa em lítio gerando hélio 4, cujo fator cinemático não, o Q da reação é 17 MeVs. A reação P-alfa em boro 11 gerando berílio 8, como a gente viu no slide anterior, com o Q da reação de 8,6 MeVs. E reação P-alfa em oxigênio 18, gerando oxigênio 18 gerando nitrogênio 15,
com que é da reação de 4 MeVs. Esse Q da reação, ele também pode ser interpretado como excesso de energia cinética, ou a energia cinética disponível depois da reação, né? Eu não vou entrar nesse cálculo aqui, mas usando a conservação de momento, a conservação de energia, supondo que o átomo inicial ele estava em repouso, a gente consegue achar qual é a energia do produto leve, esse íonzinho B aqui, né? E veja só, é uma relação complicada, mas ele depende da massa dos participantes, depende da energia incidente e depende do que da reação. E também depende do ângulo que você vai analisar, né? Depende do ângulo de saída, né? Para cada ângulo, ele vai sair com um momento diferente. O que está por trás dessa conta toda é que esse Q da reação é uma energia cinética que tem que ser dividida entre o íon leve, que é o produto leve, e o produto pesado, né? Então, você calcula como essa energia vai ser dividida usando a conservação do momento. Muito bem, a gente falou a respeito de como se calcula a energia que é liberada na reação, no caso da NRA. No caso do EBS, a gente usa o fator cinemático, assim como no caso da RBS. Agora a gente tem que falar um pouco sobre seção de choque, né? A seção de choque a gente viu que a seção de choque de espalhamento elástico de NRA ela pode ser avaliada pelo sigma cal, que tem um ajuste do potencial óptico, etc. É toda uma linha de pesquisa em física nuclear básica se estudar os potenciais que geram as seções de choque, né? Mas no nosso caso, como a gente tem o interesse analítico, a gente quer usar essas seções de choque para fazer caracterização de materiais, a gente pode aproveitar o trabalho que é feito em pesquisa básica e usar as seções de choque que vêm desse trabalho, né? Então, existe uma biblioteca de dados nucleares organizada pela Agência Internacional de Energia Atômica, e especificamente para o caso da base de dados compilada para análise de feixes iônicos, você tem a IBAN-DL. IBA é um acrônimo para as palavras em inglês de análise por feixes iônicos, né? E Nuclear Data Library é esse NDL no final. Então esse aqui é um print do site do IBAN-DL, onde que você pode escolher o núcleo que você vai, o núcleo alvo. Isso aqui é o núcleo alvo, e aqui o projétil. E são os projéteis mais utilizados para análise de feixes iônicos. E aqui você está procurando qual é o tipo de seção de choque que você quer. Se você quer EBS, NRA ou PIG. Aqui eu costumo deixar sempre no all, mas... Então, selecionando o núcleo e o projétil, você pode clicar aqui em IBAN-DL e vai aparecer aqui um compilado de seções de choque. Então, por exemplo, se a gente olhar para seções de choque de próton em carbono 12, vai aparecer uma lista enorme de medidas experimentais que foram feitas de espalhamento. Então, aqui nessa tabela tem a reação, PP0 é o espalhamento EBS, elástico, né? Então aqui tem o ângulo que foi medido, o range de energia, o número de pontos que foi medido e o dia que foi incluída nessa base de dados. Nessa coluna X4, você vai para uma outra biblioteca da IAEA, onde você analisa os estados de excitação, enfim, tem um monte de informação de física nuclear básica nesse X4 aqui. Aqui tem a referência de onde foi tirado esses dados, e aqui você pode salvar ou visualizar o plot, né, o gráfico. Mas também tem essa linha em amarelo aqui, que é o cálculo do sigma calc, né, que eu mencionei anteriormente. Então você escolhe qual é o ângulo que você quer ver aqui, e clica em View para ver o plot, ou clica em Save para usar no seu programa, como o Sinha, por exemplo. Então, se você rolar para baixo essa tabela aqui, você vai ver lá na linha 67, por aí, você vai ver que muda. Ao invés de P0
em carbono 12 gerando carbono 12, você vai ter pp1 de carbono 12 gerando carbono 12, que é justamente o próton ele é absorvido e na reorganização é emitido um outro próton, não é mais o P0, e sim o P1. Né? Também tem aqui ó, a reação P-gama em carbono 12 gerando nitrogênio 13, onde o próton é absorvido e na reorganização o átomo lá vira um nitrogênio 13 e só ocorre a emissão de um gama. Aqui nesse caso aqui, ó, dessa linha 79, é emitido gama entre 2017 e 2063 keV. Então, nesse site aqui é compilado todas as seções de choque experimentais medidas, e quando você não tem um sigma calc para recorrer, o que você tem que usar são essas tabelas aqui. E todas essas tabelas estão incluídas no SINRA, né, como eu vou mostrar daqui a pouco. Você também pode escolher para visualizar os dados, para ver como está a concordância desses dados experimentais. Né? Se você for usar dados experimentais para calcular a seção de choque, se for interpolar essas tabelas experimentais, você tem que fazer uma certa avaliação, se essa medida foi bem feita, se ela se é uma boa medida, etc. Então você pode escolher em ver a seção de choque em milibards por esfera radiano, na sua unidade, ou ver a razão por Rutherford, se for um caso de um espalhamento elástico. Então aqui, por exemplo, no caso de espalhamento de próton em carbono, você está vendo essa aqui, são esses pontos que são os pontos experimentais de todas as medidas que tem disponíveis, feitas por um ângulo de espalhamento de 170 graus. Você tem a curva contínua, que é o sigma calc, e nesse caso a gente está olhando a razão a Rutherford, né? Razão rated to Rutherford. Então é a seção de choque dividido pela seção de choque Rutherford para determinada energia. Então olha só, essa razão ela começa com 1, e quando chega ali perto do meio MeV, olha só, corre essa oscilação, olha só, a meio MeV já tem isso daí, esse desvio da seção de choque Rutherford. E quando chega ali a 1.7, você tem que a seção de choque medida, ela é 50 vezes maior do que a seção de choque Rutherford. Então, se você sintonizar a energia do feixe nessa energia aqui, de 1.7 megaelectronvolts, o que você está é numa situação em que, quando comparado com o espalhamento Rutherford, você tem uma sensibilidade 50 vezes maior. Porque, como a gente discutiu no começo da aula, quem dá a sensibilidade da técnica é a seção de choque. Então, nesse caso, para medir o espalhamento de próton com 1.7 MeVs, você tem a sensibilidade 50 vezes maior. Aqui eu já mostro a seção de choque em unidade absoluta lá, né? Não é a razão por Rutherford, mas é em milibar por esfera radiano, porque eu quero fazer uma comparação da seção de choque P0 em carbono 12 gerando carbono 12, que são todos esses dados experimentais aqui, essa linha contínua. Esses aqui são os mesmos dados do slide anterior, só que agora não em razão ao Rutherford, mas em unidades absolutas. E eu quero comparar com a seção de choque do P1 em carbono 12 gerando carbono 12. E aí eu vejo aqui, ó, essa é a seção de choque de NRA para medir prótons. Então veja que nessa região os dois processos ocorrem. Existe seção de choque para os dois processos. Né? Então eles são, de certa forma, concorrentes. Né? Ou o próton ele é espalhado elasticamente pela força nuclear, ou ele é absorvido pelo núcleo e no rearranjo é emitido um outro próton. Tá? Aqui tem a seção de choque de espalhamento elástico de alfa em carbono 12, e aí dá para ver que aqui a escala tá ruim, mas essa aqui, a escala em Y está em razão ao Rutherford. Isso aqui, apesar de estar perto do zero, é tudo 1 aqui, porque concorda com o Rutherford,
Mas depois tem toda essa oscilação, e você veja que a gente chega em regiões onde é até 130 vezes maior do que a seção de choque Rutherford, né? Então, o que a gente faz é usar esse processo a nosso favor para ser mais sensível a determinados elementos do que a outros. Tá certo? Então, nesses casos que eu estou mostrando aqui, é sempre ao carbono, mas isso pode depender, certamente depende do núcleo. Eu já mostrei alguns resultados nesse curso, principalmente no caso de espalhamento de alfa no núcleo de hidrogênio, na verdade é no espalhamento frontal, né? Quando a gente viu a técnica FRS para medida de hidrogênio. Lá eu mostrei esse gráfico, mas eu não dei muita informação sobre isso, mas é a seção de choque de espalhamento elástico, né, para o recuo do hidrogênio. Aqui está uma medida que é particularmente importante, que é a de espalhamento elástico de alfa em oxigênio, e ela é importante seja porque esse ponto aqui, que está 3.038 MeVs, ele é um ponto bastante utilizado para a gente ser bastante sensível ao oxigênio, tem diversas aplicações, medida de oxidação, etc. Mas também porque ele é um ponto de calibração da máquina, né? Então a gente sempre procura essa ressonância, e quando a gente acha, a gente sabe que a gente está na energia de 3.038. Então é uma boa referência de calibração da energia do acelerador, né? Saber se o acelerador está acelerando na energia que a gente deseja, digamos assim. Muito bem, então como é que é um espectro EBS? Aqui eu tenho uma tela mostrando o multisinra ajustando diversos espectros ao mesmo tempo, né? E são todos espectros medidos numa amostra semelhante àquela que o Kleber fitou no tutorial do Sinra. Naquele caso do tutorial do Kleber, ele ajustou esse espectro aqui primeiro, né, que é uma medida a 2.2 MeVs no detetor que está a 170 graus. Depois ele ajustou esse outro espectro, que é para o detetor localizado a 120 graus. E naquele tutorial até cheguei a comentar o fato de que aqui o pico fica mais largo do que aqui, né, mostrando uma melhor resolução e profundidade. Mas, nesse caso aqui, também está sendo ajustado o espalhamento elástico de alfa em oxigênio a 3.038 MeVs, mostrando esse outro piquinho aqui, né? Então, olha aqui, nesse caso desse espectro tem 1, 2, 3 picos, e nesse espectro aqui tem 1, 2, 3, 4 picos. Porque nesse caso aqui, a energia de 3.038, a seção de choque de espalhamento no oxigênio aumentou a sensibilidade da técnica para oxigênio. Então, esse morrinho aqui, ó, que está aqui bem discreto, passa a ser isso aqui, né? Então, isso aqui aumenta muito a sensibilidade para o oxigênio. Aqui está a medida também de EBS, só que no caso é de espalhamento para medida de hidrogênio. Então, isso aqui é o conteúdo de hidrogênio dentro do filme. E aqui é um espalhamento EBS também, só que ajustado para ter uma ressonância no carbono. Então, basicamente, o que a gente tem aqui são duas medidas dessa amostra, a energia de 2.2, duas medidas, que são dois detetores, a 3.038, então você tem uma ressonância aqui a 170, mas olha aqui, a 120 você não tem nada. Justamente mostrando que, para esse caso, você tem uma distância de aproximação que justifica aí uma mudança de seção de choque dada a força nuclear, mas nesse caso aqui não. Aqui você tem um espalhamento PP em carbono 12, né, próton-próton, então esses espectros aqui foram medidos com próton. Então, 1.7 MeVs você tem uma sensibilidade muito grande ao carbono. Depois essa seção de choque passa a ser Rutherford, tá vendo? Com a queda da energia do feixe dentro da amostra, né? Então é só na superfície que ele é sensível.
E aqui é na mesma energia, só que a 120 graus, mostrando aqui também tem um residual, né? Então, para esse caso aqui, passa a ser não Rutherford para os dois ângulos. Então, quando a gente faz uma análise RBS, pode ser que um elemento seja espalhamento não Rutherford, e daí a gente chama esse cara aqui de uma medida de espalhamento EBS, né? Mas o que a gente faz é normalmente compor essas informações para a descrição da amostra. Aqui tem um exemplo de uma medida de NRA para a medida de boro 11, onde a gente incide um feixe de próton nessa amostra, que é feita de carbeto de boro em cima de silício. Então, todo esse ombro aqui é silício, tem esse piquinho aqui que é uma contaminação de zircônio, né? E aqui a gente vê vários piquinhos, né? Então tem boro 10, boro 11 elástico, carbono 12, nitrogênio 15 e oxigênio 16. Todos esses piquinhos aqui são os elementos constituintes do filme. Esse pico um pouco mais alto aqui é o espalhamento elástico, PP0, em boro 11, mas concorrente a esse processo também tem o espalhamento P-alfa em boro 11, né, a reação nuclear, que vai gerar uma partícula alfa de 6 MeVs, que vai estar nesse pico aqui, ó. Então, qual é a diferença entre fazer medida de boro aqui, com espalhamento PP, ou espalhamento P-alfa? Basicamente é o fundo, né? Então aqui você tem um fundo muito alto de silício, que vai dar um limite de quantificação, limite inferior de quantificação, pior do que aqui, onde você tem 0 contagens de fundo. Esse morro aqui, ó, esse morrinho aqui, ele é didático porque ele pode ser confundido com o PyLab do silício, mas na verdade ele não é. O que acontece é que aqui tem outros canais da reação com o boro, que seria o alfa, esse aqui é o alfa 0, aí tem o alfa 1, alfa 2, alfa 3, todos misturados aqui. Então a reação nuclear, ela é um processo bastante complicado, né? A gente tenta simplificar ao máximo olhando para uma reação. Nesse caso aqui, seriam canais onde esse berílio aqui também se quebra, né? Ele pode se quebrar em mais partes, pode se quebrar em mais 2 alfas, e aí, como são 2 alfas, como eles compartilham energia, é um espectro contínuo, né, de compartilhamento de energia. Bom, como eu falei, essas sessões de choque elas estão todas incluídas no programa Sinha, todas aquelas sessões de choque que estão no site do IBANDEL estão no Sinha, você só tem que procurar aqui, né, a sessão de choque que você quer. Nesse caso, eu fiz essa simulação usando a medida PP0, boro 11, gerando berílio 8, feita por esse autor aqui, ó, Mashkarov. Mas existe essa outra possibilidade aqui também, por exemplo. Não. Aqui não tem outra possibilidade, não. Só tem essa aqui, Mashkarov. Acho que a outra possibilidade está mais para baixo. Mas aqui dentro tem todas as possibilidades, incluindo todas as possibilidades disponíveis no IBANDEL, incluindo a seção de choque do Sigma Calc. Aí aparece aqui, Source, Sigma Calc. Não está mostrado aqui. Mas esse aqui é um passo importante na simulação do Sinha, escolher a seção de choque. Esse aqui é uma ampliação daquela região ali onde tem os piquinhos, então você tem aqui uma contribuição do boro 10, boro 11, mais pronunciado aqui, do espalhamento elástico, carbono 12, nitrogênio 14, oxigênio 16. Então, como é que a técnica EBS e a NRA estão disponíveis no LANF? Basicamente, tanto a EBS quanto a NRA estão disponíveis na câmara de espalhamento multipropósito. Então, essa é basicamente uma das funcionalidades desse detetor móvel aqui, você conseguir selecionar um ângulo que seja mais conveniente para você analisar a seção de choque não Rutherford, tanto no quesito de intensidade, quanto no quesito de disponibilidade de dados no IBANDEL. Né?
você tem que procurar um ângulo que tenha dados disponíveis. Ao contrário, você mesmo tem que fazer as medidas de seções de choque, daí isso leva tempo. E também no feixe externo. Eu não cheguei a comentar isso no slide do feixe externo há um tempo atrás, mas essas aqui são medidas de espalhamento elástico em carbono vítreo, e a gente usa a ressonância, que ocorre a 1,7 MeVs do espalhamento PP em carbono 12, para saber qual é a energia que chega na amostra. Então a gente procura o pico, que nesse caso aqui seria esse espectro vermelho. Então na energia interna do acelerador de 2,02 MeVs, a gente sabe que chega na amostra 1,7 MeVs. Bom, então é isso. O que eu tinha para falar a respeito de EBS e NRA. O que eu quero saber é se alguém tem alguma dúvida. Professor? Oi. O Fabrício, tudo bem? Oi, Fabrício. Na verdade, eu tenho que eu já peguei já mais ou menos a aula no meio, porque eu estava no horário de serviço, mas eu fiquei com uma dúvida do seguinte, né? Posso até estar falando besteira, mas é melhor perguntar. Na parte de interação dos núcleos que o senhor tinha apresentado, em algum momento é considerado as forças de Van der Waals ou não? Forças de Van der Waals? É que as forças de Van der Waals, elas são consideradas aquelas forças de distribuição de carga, né? Que elas estão mais atreladas à distribuição da carga no átomo, numa molécula. Elas são de distâncias maiores do que essas nucleares, né? Então, no caso, ela é de longo alcance, não de curto alcance. Exatamente, Exatamente. Entendi. Mas ela seria uma força de interação entre átomos. Nesse caso, a gente está olhando força de interação entre núcleos. Entendi. Então, é uma distância mais próxima do que onde as forças de Van der Waals elas atuam. Beleza. Então, no caso ali, o mais mandatário seria as forças colombianas, então. E nesse caso, a força colombiana mais a força forte. Certo. Então, beleza. Obrigado, professor. Eu que agradeço. Mais alguma pergunta? Bom, então eu vou parar de gravar nesse momento. Agradeço a todos por terem participado desse curso e terem resistido até o final.